Você já viu uma mulher tão quebrada que até o silêncio dela grita? Pois foi isso que eu vi naquele dia de sol rachando a terra, lá no meio do sertão da Paraíba. Uma história que me persegue até hoje, toda vez que fecho os olhos e o vento traz aquele cheiro de poeira misturado com sofrimento. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Severino Alves, tenho 58 anos e sou fazendeiro aposentado, desses que passou a vida inteira lidando com gado, terra seca e gente de todo tipo. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país, do Oiapoque ao Chuí, acompanhando essas histórias. E se você curte a história do Brasil profundo, do interior, do sertão, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. Era janeiro de 1987 e o calor daquele verão parecia ter sido mandado direto do inferno. O sol batia na caatinga com uma fúria que fazia os mandacarus parecerem velas derretendo. Eu tinha voltado há pouco tempo para o sertão, depois de anos tentando esquecer o que aconteceu com minha irmã caçula, a Marieta. Ela tinha sido prometida em casamento para o filho de um fazendeiro rico quando tinha só 15 anos. 3 anos depois, encontraram ela no fundo de um açude, vestido de noiva e tudo. Disseram que foi acidente. Eu sempre soube que foi o marido, mas naquela época, homem com dinheiro não pagava por nada. E eu era só um vaqueiro sem nome e sem voz. Carreguei essa culpa feito um saco de pedra nas costas por 20 anos. Voltei para o sertão porque não conseguia mais olhar para minha cara no espelho na cidade grande. Comprei um pedaço de terra seca perto de Patos, construí uma casa pequena de taipa e passei a viver só eu, meu cavalo velho, e o silêncio que eu escolhi como companhia. Toda manhã eu acordava antes do sol nascer, tomava meu café preto amargo e saía para consertar cerca ou cuidar das poucas cabras que eu tinha. Não falava com ninguém, a não ser quando ia na feira ou na bodega do seu Zé Bento comprar fumo. Eu tinha aprendido que quanto menos você se envolve com a vida dos outros, menos você sofre quando eles somem. Mas o sertão tem um jeito de colocar as coisas no seu caminho, mesmo quando você não quer. Foi numa quinta-feira, por volta das 10 da manhã, que eu ouvi um gemido vindo da estrada de terra. Pensei que fosse um bicho ferido. Não seria a primeira vez que eu encontrava bode ou cachorro machucado pelo sol. Mas quando cheguei mais perto, vi que era uma mulher. Ela estava caída na sombra rala de um juazeiro, as roupas rasgadas, os pés descalços e sangrando, o rosto coberto de poeira grudada no suor e nas lágrimas. Os cabelos pretos estavam embaraçados, cheios de cisco e espinho de mandacaru. Ela não devia ter mais que 20 e poucos anos, mas os olhos dela carregavam uma velhice que nem os meus tinham. Quando ela me viu, tentou se arrastar para trás, as mãos tremendo feito folha ao vento. Eu parei na hora, levantei as mãos devagar para mostrar que não ia fazer mal. Moça, eu não vou te machucar não. Você está precisando de ajuda. A voz dela saiu rouca. Quebrada, mais sussurro que palavra. Não se aproxime, por favor. Mas eu vi que ela estava fraca demais para fugir. Fui até a casa, peguei uma caneca de água e um pano limpo e voltei devagar. Me agachei a uns 2 metros de distância e empurrei a caneca na direção dela. Bebe, você está desidratada. Ela olhou para a água, como se fosse uma armadilha. Mas a sede falou mais alto. Pegou a caneca com as 2 mãos tremendo e bebeu tudo de uma vez, a água escorrendo pelo canto da boca. Quando terminou, ela me olhou de novo. E foi aí que eu vi as marcas, hematomas roxos subindo pelos braços, cortes finos que pareciam feitos com arame farpado, e quando o vento mexeu a blusa rasgada dela, eu vi algo que fez meu estômago revirar, marcas de queimadura na barriga, redondas e espaçadas, do tamanho exato de ponta de cigarro. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquelas marcas, tinha visto elas no corpo da minha irmã quando a encontraram. Quem foi que fez isso com você?
A pergunta saiu mais dura do que eu queria. Ela baixou a cabeça, os ombros tremendo, e começou a chorar sem fazer barulho, como quem aprendeu que gritar não adianta nada. Levei mais de meia hora para convencer ela a ir para casa. Ela não conseguia andar direito, então eu peguei ela no colo. Pesava menos que um saco de farinha e levei devagar, sentindo ela encolher toda vez que eu fazia um movimento brusco. Coloquei ela numa rede na varanda, onde batia uma brisa fraca, e trouxe água limpa, pano e o vidro de tintura de iodo que eu guardava. Enquanto eu limpava os cortes com cuidado, ela ficou calada, só olhando para o teto de palha como se quisesse sumir através dele. Como é seu nome? Demorou tanto para ela responder que eu achei que ela não ia falar. Joana. A voz era tão baixa que eu quase não ouvi. Joana como? Só Joana. Respeitei o silêncio dela. No sertão, quando alguém não quer dar o nome completo, é porque tem motivo. Terminei de limpar o que dava para limpar sem tirar a roupa dela. Eu não ia desrespeitar a moça daquele jeito. Trouxe uma camisa velha minha, limpa, e deixei do lado dela. Se quiser trocar de roupa, fique à vontade. Eu vou lá para dentro. Quando voltei meia hora depois, ela tinha trocado e estava sentada na rede, abraçando os joelhos. A camisa era grande demais nela, caindo pelos ombros finos. Tá com fome? Ela balançou a cabeça, que sim, tímida. Esquentei um resto de feijão com farinha e rapadura e ela comeu devagar, cada garfada parecendo doer na garganta. Depois de comer, ela finalmente falou. Obrigada. Não precisa agradecer, não. Qualquer cristão faria o mesmo. Ela deu um sorriso amargo. O senhor ia se surpreender com quantos cristãos passa direto. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Joana ficou na minha casa 3 dias, sem falar quase nada. Eu não forcei. Só fazia comida, deixava água fresca e cuidava da minha rotina. No terceiro dia, de tardezinha, quando o sol já estava baixando e a caatinga ganhava aquela cor dourada que enganava a gente fazendo o sertão parecer bonito, ela veio até onde eu estava consertando uma cerca. Ficou parada ali, olhando para o horizonte, até que começou a falar. Eu sou de Pombal. Meu pai era meeiro numa fazenda grande lá. Quando eu tinha 17 anos, o filho do fazendeiro começou a me olhar diferente. Meu pai ficou feliz, achando que ia ser uma bênção para a família se eu casasse com ele. Minha mãe tentou avisar. Disse que aquele rapaz tinha fama ruim, mas meu pai não quis ouvir. Disse que era inveja dos outros. Ela pausou, as mãos apertando a barra da camisa. Casei com ele faz 3 anos. No começo, ele era só grosseiro. Depois veio os empurrão. Depois os tapa. Quando eu engravidei, pensei que ia melhorar. Ela colocou a mão na barriga por instinto. E foi aí que eu percebi. Ela estava grávida. Ainda no comecinho, mas dava para ver. Ele disse que o filho não era dele, que eu tinha dado para outro. Não importava quantas vezes eu jurava. Ele não acreditava. Começou a me trancar no quarto, me bater até eu desmaiar, me queimar com cigarro para eu confessar uma coisa que eu nunca fiz. A voz dela quebrou. Minha própria família não quis saber. Meu pai disse que eu tinha que obedecer meu marido. Minha mãe chorava escondido, mas não fazia nada. Até a vizinhança. Todo mundo via, todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. Porque ele é rico. Porque ele é filho de fazendeiro grande. E eu sou só a filha do meeiro. Ela se virou para mim. Os olhos vermelhos. Semana passada ele disse que ia me matar e dizer que eu fugi com outro homem. Eu acreditei. Então, quando ele dormiu bêbado, eu corri. Corri de noite inteira sem saber para onde. Só corri. O ódio subiu pela minha garganta feito bile. Eu conhecia essa história. Era a história da minha irmã de novo. Só que com outro nome, outra fazenda, mas o mesmo final de sempre. Homem rico machucando mulher pobre porque acha que pode. Ele tem nome, esse desgraçado. Lúcio Tavares, filho do coronel Amâncio Tavares.
Eu conhecia o nome. Todo mundo na região conhecia. O coronel Amâncio era dono de metade das terras, entre Patos e Pombal. Tinha o delegado no bolso, e os filhos dele tinham fama de violento desde cedo. Mas dessa vez, diferente de quando a Marieta morreu, eu não era mais um vaqueiro sem nome. Eu tinha minha terra, minha dignidade e, mais importante, eu tinha idade suficiente para não ter mais medo de morrer fazendo a coisa certa. Você não vai voltar para lá, Joana. Enquanto eu tiver vida, esse cabra não põe a mão em você de novo. Ela começou a chorar de verdade, então. Não aquele choro silencioso de antes, mas um choro solto, de quem finalmente podia se permitir sentir. Nos dias seguintes, Joana começou a ajudar pela casa. Cozinhava, limpava, cuidava das cabras. Ela sorria às vezes, ainda que fosse um sorriso pequeno e assustado. À noite eu ficava sentado na varanda com a espingarda velha do meu pai no colo, olhando a estrada. Porque eu sabia que homem como o Lúcio não deixa mulher fugir assim. Ele ia vir atrás. Era só questão de tempo. E eu estava certo. No 7º dia eu vi a poeira subindo na estrada. Não era só um cavalo. Eram 3, vindo devagar, mas decididos. Joana estava dentro de casa e eu gritei para ela: "Fica lá dentro e não sai por nada." Fiquei em pé na varanda, a espingarda apoiada no ombro, esperando. Quando eles pararam na frente da casa, eu reconheci o do meio. Era um homem na casa dos 20 e poucos, bem vestido para quem estava no meio do sertão, chapéu caro, cavalo melhor ainda. O rosto dele era bonito, mas tinha aquela crueldade nos olhos que não dá para esconder. Ao lado dele vinham 2 jagunços, os tipos que a gente vê e já sabe que não presta. "Boa tarde, senhor." A voz do Lúcio era educada demais, cheia de falso respeito. "Tô procurando minha esposa. Soube que ela pode estar por aqui. Não vi esposa de ninguém, não." Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Não vamos fazer isso difícil. A Joana é minha mulher. Ela fugiu de casa. Tá grávida. Não tá bem da cabeça. Eu só quero levar ela de volta para cuidar dela. Se ela não tá bem da cabeça, foi você quem deixou ela assim." A máscara de educação caiu. "Cuidado com o que fala, velho. Essa mulher é minha propriedade, e eu vim buscar o que é meu. Mulher não é propriedade de ninguém, e ela não vai a canto nenhum com você." Um dos jagunços pôs a mão no cabo do facão na cintura. Lúcio ergueu a mão, parando ele, mas os olhos dele ficaram duros, feito pedra. "O senhor está cometendo um erro. Meu pai é o coronel Amâncio. O senhor sabe quem ele é?" "Sei, e não me importo." Devia se importar. Porque ele pode acabar com a vida de qualquer um nessa região, inclusive a sua. Eu dei um passo à frente, a espingarda agora apontada para o chão, mas firme nas mãos. "Seu pai pode ser dono de metade do sertão, mas essa terra aqui é minha, e na minha terra eu sou a lei. Agora monta nesse cavalo e sai daqui antes que eu esqueça que sou homem civilizado." Por um momento, pensei que ele ia mandar os jagunços avançarem. A tensão encheu o ar como fumaça antes da tempestade. Mas então Lúcio deu um sorriso frio. "Tá bom, seu Severino. O senhor venceu hoje. Mas isso não acaba aqui, não. Vou voltar. E quando eu voltar, vou trazer mais gente. E aí a gente vai ver quem manda." Eles viraram os cavalos e saíram devagar. A poeira vermelha subindo atrás deles, feito rastro de cobra. Quando sumiram na curva da estrada, Joana saiu de dentro da casa, o rosto pálido. "Ele vai voltar e vai trazer os jagunços do pai dele. O senhor não pode me proteger de todos eles." "Não preciso proteger você de todos. Só preciso te proteger até você ficar forte de novo." Mas no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Ia ter briga, ia ser feia. Agora, para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são onde você tá e de que estado você tá me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias.
Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. Os dias seguintes foram tensos. Eu sabia que o Lúcio não ia deixar por isso mesmo. Homem criado feito ele, acostumado a ter tudo que quer, não aceita ser contrariado por ninguém, muito menos por um velho fazendeiro sem nome. Comecei a me preparar, limpei a espingarda velha, verifiquei a munição, tinha pouca, mas ia ter que dar. Afiado o facão de trabalho até ele cortar papel. Não era arma de guerra, mas era o que eu tinha. Joana percebia minha preparação e ficava mais quieta a cada dia. Uma noite, quando o céu estava cheio de estrela e o vento trazia aquele cheiro de terra seca, ela sentou do meu lado na varanda. O senhor não me conhece. Por que está fazendo isso tudo por mim? Eu fiquei um tempo olhando para o céu antes de responder. Eu tive uma irmã, Marieta. Ela foi prometida em casamento para o filho de um fazendeiro rico quando era nova. 3 anos depois, acharam ela morta. Todo mundo sabia que o marido tinha matado, mas ninguém fez nada. Eu era novo demais, fraco demais, assustado demais. Não fiz nada. Carreguei essa culpa a vida toda. Olhei para ela. Eu não posso salvar a Marieta, mas posso salvar você. E dessa vez eu não vou ficar de braços cruzados. Ela pegou na minha mão, a apertou de leve. Obrigada. Ninguém nunca fez nada por mim antes. No 10º dia eles voltaram. Dessa vez não eram 3. Eram 6 homens a cavalo, armados com espingarda, facão e porrete. O Lúcio vinha na frente, o rosto fechado em raiva. Pararam na frente da cerca e dessa vez ele nem fingiu educação. Última chance, velho. Entrega a mulher. Já dei minha resposta. Então vai morrer. Eles desceram dos cavalos e eu senti o coração acelerar. Não era medo da morte. Eu já tinha feito as pazes com ela faz tempo. Era medo de falhar de novo, de ver outra mulher sofrer, porque eu não fui forte o bastante. Mas antes que eles dessem o primeiro passo, ouvi um barulho às minhas costas. Virei e vi seu Zé Bento, o dono da bodega, chegando a cavalo. E atrás dele vinham mais 4 homens. O Joaquim, meu vizinho, o padre Getúlio da igreja de Patos, o Raimundo, vaqueiro aposentado, e até o Chico Cabeça, um magrelo conhecido por ser metido a valente, mas que tinha coração bom. Pensei que você pudesse precisar de uma mãozinha, Severino. Seu Zé Bento falou, descendo do cavalo com a espingarda velha dele na mão. O padre Getúlio, que nunca tinha pego em arma na vida, estava segurando uma foice com as 2 mãos. Vim porque essa história já foi longe demais. Mulher aguentando covardagem de homem rico e ninguém fazendo nada. Isso acaba hoje. Lúcio olhou para os homens comigo calculando. Agora era 6 contra 6. E os homens dele não tinham mais tanta certeza. Vocês vão se arrepender disso. Meu pai vai... Seu pai não está aqui, seu Zé Bento cortou. E se ele vier, nós estamos aqui também, porque já está na hora de alguém colocar vocês no lugar de vocês. A tensão era tão grossa que dava para cortar com faca. Os jagunços olhavam uns para os outros inseguros. Não era para ter resistência, era para ser fácil. Chegar, pegar a mulher, ir embora. Agora tinha 6 homens armados do outro lado. E pelo menos 3 deles tinham reputação de não ter medo de briga. Lúcio cerrou os dentes, a raiva tremendo em cada músculo do corpo. Isso não acabou. Tá certo que não acabou. Eu falei dando um passo à frente, porque você vai na delegacia de Patos amanhã cedo e vai assinar os papéis de separação da Joana. E vai deixar ela em paz, porque se você encostar um dedo nela de novo, eu juro por tudo que é sagrado que eu vou te encontrar. E não vai ter jagunço nem dinheiro do seu pai que vai me parar. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Medo de verdade. Porque ele percebeu que não estava lidando com um homem que tinha algo a perder. Estava lidando com um homem que tinha nada a perder e tudo a vingar. Eles montaram nos cavalos e saíram. Mas eu sabia que ainda não estava resolvido. Não completamente. Seu Zé Bento pôs a mão no meu ombro. A gente vai ficar de olho. Se ele voltar, a gente volta também. Nos dias seguintes, correu a notícia pelo sertão inteiro. Como um velho fazendeiro e alguns homens de bem tinham enfrentado os jagunços do coronel Amâncio e mandado eles embora.
A história cresceu, como história sempre cresce no interior, e quando chegou nos ouvidos do delegado de Patos, até ele, que sempre foi comprado pelo coronel, teve que tomar uma posição. Uma semana depois, o delegado apareceu na minha casa. Não vinha sozinho. Trazia o coronel Amâncio em pessoa. O velho era um homem grande, de barba branca e olhos duros, do tipo que está acostumado a mandar e ser obedecido. Seu Severino. A voz dele era grave, de quem passou a vida dando ordem. Vim resolver essa situação. Não tem nada para resolver. Joana não volta para casa do seu filho. Ele me olhou como se estivesse avaliando um animal na feira. Meu filho errou, isso eu não nego. Mas ela é a esposa dele e tem regras. Regras? Eu senti a raiva subindo. Que regra permite um homem queimar a mulher com cigarro, bater nela até ela desmaiar, ameaçar de matar ela e o filho que ela carrega? Que regra é essa, coronel? Ele ficou em silêncio por um momento. Vim propor um acordo. Ela fica com você, eu dou a separação. Mas ninguém fala mais nisso. O nome da família Tavares já está manchado o bastante. Eu não quero acordo, quero justiça. No sertão, seu Severino, acordo é a justiça que a gente consegue. Ele tinha razão e eu sabia. Então aceitei. Joana ficou comigo. Os papéis de separação foram assinados. O Lúcio foi mandado para uma fazenda no interior do Ceará, longe dali, e ficou por lá. E a vida seguiu. Joana teve o bebê 6 meses depois. Uma menina linda que ela chamou de Marieta, em homenagem à minha irmã. Ela ficou na fazenda comigo, não como empregada, mas como filha que o destino me deu quando eu já não esperava mais ter família. A menina cresceu forte, esperta, cheia de vida. Aprendeu a ler e escrever, coisa que a mãe nunca teve chance. E cresceu sabendo que no mundo tem gente ruim, mas também tem gente boa disposta a fazer o certo, mesmo quando é difícil. Hoje Joana tem sua própria casa, um pedaço de terra que eu dei para ela e trabalha como costureira na cidade. A Marieta está estudando para ser professora. E eu ainda moro na mesma casa de taipa com meu cavalo velho e minhas cabras. Mas agora eu não vivo sozinho no silêncio. Elas vêm me visitar todo domingo, trazem comida, riso, vida. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje, e olha que eu já contei ela várias vezes. Se você está sentindo o mesmo, deixa aquele like aí e compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal de verdade, e talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. Que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura. Mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. Aprendi que carregar culpa não traz ninguém de volta, mas fazer o certo no presente pode salvar quem ainda está aqui. Aprendi que coragem não é não ter medo, é agir apesar dele. E aprendi que família não é só sangue, é quem fica do seu lado quando o mundo inteiro vira as costas. A Marieta, minha irmã, não tá mais aqui. Mas a outra Marieta, a neta que o coração me deu, tá viva, forte, livre. E toda vez que eu vejo ela correndo pelo terreiro, rindo alto, sem medo de nada, eu sei que dessa vez eu fiz certo. Dessa vez eu não fiquei de braços cruzados. E isso, meu amigo, vale mais que todo o ouro do mundo. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso, cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história do Brasil Profundo. E lembra, enquanto tiver um homem de bem disposto a fazer o certo, ainda tem esperança nesse sertão.
Fica com Deus.